Antes do acidente, antes dos documentários, antes dos sussurros, havia apenas Fu, o intelectual fora da lei com uma mente afiada o suficiente para Berkeley e uma espinha dura o bastante para Folsom. Eles o chamavam de James Griffin no tribunal, mas no pátio, nas reuniões, na fuga. Ele era simplesmente Fu, cara, Chu, e quando Fu falava, até os homens mais barulhentos se calavam. Ele não era o Hells Angel mais chamativo, ele era pior, ele era inteligente, bem relacionado e leal, de um jeito que deixava as pessoas nervosas. Fu Manchu. Ele era um Hells Angel de Fresno e depois foi para Oakland. E eu quero te dar uma pequena ideia sobre ele. Fu e eu éramos bons amigos. Produtores de Hollywood atendiam às ligações dele. Diretores de prisão respeitavam o silêncio dele, e quando o clube tentou quebrá-lo com burocracia, Fu ficou dentro da cela de propósito. Ele viveu entre guerras de motoqueiros e jogos de poder político, nunca vacilando, nunca implorando, mas no fim não foram balas nem traição que o mataram, foi a linha do meio. Essa é a história dele, contada por inteiro, do tipo que ainda sussurram por aí. Antes dos boatos, antes da política, antes do acidente, existia apenas Fu, nascido James Griffin. Ele começou em Fresno, andando ao lado de nomes como Vern e Marvin Bolorento, homens cujos apelidos foram conquistados, não dados. Fresno não era exatamente um capítulo tranquilo, mas não era onde o poder morava. E Fu queria mais do que insígnias e festas, então ele fez as malas, foi para o norte até Oakland e não olhou para trás. Fu era um anjo do inferno de Fresno. Junto com Verne e Marvin Bolorento, eles foram para Oakland. Isso foi no final dos anos 60, começo dos anos 70, a época em que o centro de gravidade do clube estava mudando. Oakland estava se tornando um motor político e Fu. Ele se conectou diretamente à máquina. Não demorou muito para ele começar a chamar atenção. Não do tipo que você ouve de Harleys acelerando, mas das decisões tomadas a portas fechadas. Ele não era só força bruta, era instruído, supostamente quase conseguindo um mestrado em Berkeley, usando seu tempo na prisão de Folsom para acumular créditos, enquanto outros faziam flexões. Ele era muito bem instruído, acho que tinha um mestrado ou estava prestes a concluir o mestrado em Berkeley. Ele já tinha feito muitas das disciplinas quando estava em Folsom. Um cara sensacional. Ou você amava Fu ou odiava ele, e eu sou um dos caras que amava ele e sinto falta dele. Fu não era barulhento, mas também não era suave. Ele entendia de influência, entendia de ótica e sabia quando mostrar força. Sem dizer uma palavra, ele pegou cadeia cedo, mais de uma vez, talvez duas. Em Folsom, ninguém mantinha um registro perfeito, mas as paredes se lembravam dele. Mas Fu foi para Oakland. Ele se meteu em encrenca lá algumas vezes e, você sabe, foi para a prisão algumas vezes. Sei que ele esteve em Folsom pelo menos uma vez e talvez tenha ido 2 vezes, mas não tenho certeza. Em uma ocasião, ele estava programado para ser solto. A moto dele foi trazida até o portão, a equipe esperou, aí veio a papelada, uma cláusula de não associação. Se ele saísse, não poderia falar com nenhum anjo. Mas eu me lembro de uma vez, no início dos anos 70, ele estava prestes a ser solto de Folsom, e um grupo de caras se reuniu, foi até a prisão e levou a moto dele até lá. E no último minuto, enquanto ele estava saindo, apresentaram para ele uma nova papelada que não permitia que ele se associasse ao clube. Havia uma cláusula de não associação. Fu nem hesitou, recusou-se a sair, virou as costas e continuou preso. E Fu estava tão envolvido e tão mergulhado na política dos Hells Angels. Ele se recusou a sair da prisão, todos ficaram decepcionados e tiveram que voltar para casa sem ele, levando sua moto de caminhão. Porque para Fu, sentir um pouco de liberdade não valia se viesse acompanhada de traição. Eventualmente, o sistema o deixou ir, talvez esperando que ele se apagasse, mas Fu não era do tipo que desaparece, ele estava só começando a se esquentar. Ei, irmãos, cansados das besteiras e da censura do YouTube? Está na hora de se libertar.
É por isso que mudei para o Patreon, onde posso trazer para vocês o conteúdo cru e sem censura que vocês querem. Junte-se à minha galera no Patreon e aproveite um pacote insano de benefícios. Acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos dias antes do YouTube, experiência de visualização 100%, sem anúncios, discussões, na comunidade sem censura e sem restrições, o dobro de conteúdo, 2 vídeos incríveis toda semana, acesso VIP e interação direta comigo. Conteúdo exclusivo do mundo dos motociclistas que só aqui você encontra. Pronto para entrar na Elite? Acesse o link do Patreon. Seu apoio nos mantém em movimento e impulsiona uma revolução de conteúdo livre de censura e restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. Quando ele finalmente saiu de Folsom, não foi com festa, foi com assuntos inacabados. Fu passou anos navegando pelo tipo de política que a maioria dos membros tentava evitar. E, uma vez de volta a Oakland, ele retornou não apenas como mais um escritor, mas como um operador interno de confiança. Não para uma equipe, mas para toda a marca. Fu é uma figura muito poderosa, eu sei. Quando a equipe da Terceira Rua de Nova York estava comemorando seu 10º aniversário, eles pediram para Fu, junto com Sandy, ir a todos os programas de TV e falar sobre a comemoração dos 10 anos da equipe da Terceira Rua dos Hells Angels na cidade. Então ele era um cara poderoso, sabe? Ele tinha conexões. A maioria dos fora da lei só sonhava com Rock Scully, Jerry Garcia, Bill Graham. Ele também me apresentou a pessoas do ramo. Sabe, eu tinha conhecido Rock Scully, Jerry Garcia, Bill Graham, alguns desses diferentes artistas de country e western, tudo por causa do meu relacionamento com Fu. Com o Fu, os anjos conseguiram deixar digitais em locais inacessíveis à polícia. Camarins de Hollywood, contracultura, portas dos fundos e acordos de produção de shows recheados de mais do que música. Ele cofundou a Charlie Magoo Produções ao lado de Deacon Proudfoot, dando o nome em homenagem a um anjo querido que morreu de ataque cardíaco. Não era só um nome, era uma mensagem. Eles estavam no negócio e estavam mantendo tudo em família. Sabe, ele era um promotor de shows, ele e Deacon Proudfoot, eles tinham a Charlie Magoo Produções. Charlie Magoo, popular entre os Hells Angels de Oakland, morreu de ataque cardíaco. Eles nomearam o negócio em homenagem a ele e, sabe, ele promoveu muitos caras importantes. Toda vez que você achava que Fu ia desacelerar, ele dobrava a dose assim que George Christie entregava para ele um saquinho de cocaína. 20 minutos depois, Fu tirou um saco Ziploc de 1 galão com meio quilo dentro. E eu sei que qualquer coisa que você fizesse, Fu faria melhor. Uma vez eu tirei um saquinho de cocaína. Tipo um saquinho pequeno, daqueles que você coloca uma moeda ou um selo, e entreguei para ele, deixei ele dar uma cheirada. Uns 20 minutos depois, ele tirou o saco dele e era daqueles Ziplocs de 1 galão com meio quilo de cocaína dentro. Então tudo que ele fazia em grande escala. Mas por trás do brilho havia uma mente conectada aos detalhes. Ele ajudou a moldar Hells Angels Forever enquanto ainda estava preso, aparecendo nas primeiras versões ao lado de Sonny Barger, ambos com roupas de presidiário, ambos construindo um mito em tempo real. O filme Hells Angels Forever foi feito quando Fu estava na prisão de Folsom com Sonny. E, na verdade, se você assistir a uma das primeiras versões, tem uma entrevista com ele e Fu. Eles estão na prisão de Folsom com suas roupas de presidiário. E quando Fu chegou em casa, ele realmente ajudou a mudar toda a direção daquele filme. Jerry Garcia nos deu algum dinheiro para terminar o filme e ele também, Fu, fez algumas apresentações para nós. Quando os Rolling Stones finalmente pagaram sua dívida de longa data de Altamont, Fu estava na sala quando as decisões estavam sendo tomadas sobre para onde o dinheiro iria. E eu me lembro, eu descobri que os Rolling Stones... Eu descobri, por uma fonte externa no meu negócio de promoção de shows, que os Rolling Stones finalmente tinham quitado a dívida pela defesa de Alan Pizarro no caso de Altamont.
E eu fiquei sabendo que Oakland e Nova York iam dividir o dinheiro e guardar em seus próprios cofres privados. Alguém vazou essa informação. Fu não levou isso numa boa, ele queria saber quem falou, pressionou George várias vezes. Como você descobriu? Ele nunca obteve uma resposta? E eu me lembro que Fu ficou simplesmente perplexo. Ele queria saber. Ele sempre me pressionou até morrer. Como você soube daquele dinheiro? Eles tentavam descobrir a origem do vazamento ou quem me informou. E isso meio que virou uma piada interna entre eu e Fu. Eu nunca contei pra ele quem me contou, e acho que não vou revelar agora, mas isso causou muita agitação. Mas ele também nunca deixou isso pra lá, porque Fu entendia algo que a maioria dos fora da lei esquece. Em um mundo construído sobre o silêncio, saber demais podia te matar, e não saber quem falou podia tirar o sono de um homem. No início dos anos 80, a lenda de Fu já estava completamente formada. Ele ficou lado a lado com a realeza do clube, construiu pontes até Hollywood, encarou as paredes da prisão e recusou trocar a irmandade pela liberdade 2 vezes. Mas lendas não se aposentam silenciosamente, elas caem feio. Era um fim de semana de feriado, aquele tipo de época que os anjos marcavam com funerais, viagens e confusão. George Christie estava indo para San Diego, se preparando para um passeio que iria até Big Bear. O fim do Fu foi difícil, cara. Era um fim de semana de feriado e estávamos a caminho de San Diego. Acho que tinha um funeral lá e depois do funeral a gente ia subir, talvez para Big Bear ou Lake Arrowhead. Estávamos fazendo um rolê pelo sul. Em algum lugar entre os planos, a ligação chegou. Ligue para Robert Pollen. A voz do outro lado não hesitou. Fu morreu dirigindo um Trans Am novo. Fu tinha cruzado a linha do centro. Colisão de frente. Sem marcas de frenagem, sem últimas palavras. Ele morreu na hora. Fu estava dirigindo um Trans Am novo ou algo assim, e ele estava andando na linha do centro. E ele desviou e bateu de frente com outro carro. Eu sei que Fu morreu imediatamente, instantaneamente. Ninguém lembra muito sobre o outro carro, e talvez esse seja o ponto. Fu sempre viveu como se o meio da estrada tivesse sido feito para ele, naquele dia. Não foram as notícias que bateram como um cano no peito. Eu realmente fiquei muito abalado com a morte do Fu. Quero dizer, levei muito tempo para aceitar. Ele era uma pessoa tão marcante. Christie se lembra de esperar no funeral que Fu se sentasse, ajustasse a gola e dissesse a eles o que estavam fazendo de errado. Porque esse era o Fu. O cara com o plano maior, a bolsa mais barulhenta, a última palavra. O funeral dele parecia errado. Sem as correções dele, dizem que ele quase terminou o mestrado em Berkeley, ralando nos cursos enquanto estava em Folsom. Não era só força, cérebro, precisão e fogo, uma mistura rara em um mundo cheio de tagarelas e bonecos de teste de colisão. Depois que ele morreu, começaram os boatos. Um podcaster afirmou que ele tinha sido informante, mas Christie logo desmentiu. Fast disse que Fu depôs em sua própria defesa, apontou o dedo como todos faziam quando alguém entregava outro primeiro. Manual padrão, não traição. Tem um podcaster no YouTube, não sei se ele é ex-policial ou algo assim. Ele identifica Fu como um ex-informante. Eu digo, isso é besteira. Eu sei que Fu se defendeu, chegou a depor em sua própria defesa uma vez, e pode ser que alguém tenha delatado ele, alguém que era informante da polícia. Ele pode ter dito, não fui eu, foi ele. Esse era meio que um procedimento padrão naquela época, e você sabe, as pessoas continuaram fazendo isso até os julgamentos de Tony Tate. Então, sabe, se alguém está apontando o dedo para você, é mais do que apropriado. Se você for depor se eles estão trabalhando com a polícia, você aponta o dedo de volta para eles. Ainda assim, doeu porque Fu não estava por perto para responder. Essa é a tragédia com os gigantes. Depois que eles se vão, as pessoas ficam corajosas. Mas aqueles que realmente o conheciam não falam alto, apenas se lembram do silêncio que ele deixou para trás.